Máquinas de indução são amplamente utilizadas no meio industrial em diversas aplicações, sejam em compressores, bombas, esteiras rolantes, sistemas elevadores, sistemas de refrigeração e diversas outras. Também podem ser acionadas de diversas formas, seja de forma direta, simplesmente ligando, conectando na rede. Também podem ser acionadas por inversores de frequência e soft starters. Recentemente, uma das aplicações mais nobres que tem sido utilizado é a do motor do Tesla, do veículo elétrico fabricado pela Tesla, que é um motor de indução. Também podem vir em diversas potências, sejam frações de HP ou até centenas de HP. No entanto, em muitas situações é desejável se ter uma noção de como que essa máquina vai se comportar. E uma dessas formas é fazendo uma simulação. E o ambiente de simulação ele vai ser livre, E tanto você pode fazer um cálculo próprio seu, no MATLAB mesmo, numa rotina, ou você pode usar um esquemático em que você coloca os parâmetros dessa máquina. Esses parâmetros, eles geralmente são obtidos através de experimentos, como ensaio vazio de rotor bloqueado e alguns outros. Porém, nem sempre você vai conseguir fazer esses experimentos, porque nem sempre você vai ter a máquina à disposição e talvez você não tenha um laboratório próprio para isso, com níveis de tensão e um barramento com potência suficiente para acionar uma máquina desse porte. Nesse vídeo nós vamos estar mostrando como obter os parâmetros de uma máquina de indução através dos dados do fabricante dela. E nesse caso vai depender do fabricante, geralmente eles vão fornecer uma série de dados em que você vai conseguir pelo menos estimar esses parâmetros dessa máquina. Aí eu estou pegando como exemplo parâmetros de uma máquina da WEG de 100 HP, 60 Hz. Essa máquina vai ter 4 polos. E ela vai ser conectada tanto a 220 quanto a 380 volts. Esses aí são os principais parâmetros que a gente precisa. Então a gente vai precisar da potência da máquina, 100 HP, frequência, 60 Hz, rotação nominal, que é 1785 RPM, o número de polos dessa máquina, o fator IP sobre N, que é o número de vezes que a corrente partida dessa máquina vai ser superior ao número, à corrente nominal dela, a tensão nominal dela, que ela pode ser conectada tanto em 220 quanto em 380 volts, e aí tá tanto para delta quanto para Y, A corrente a vazio dela, a corrente que ela drena quando ela estiver sem nada no rotor dela, sem nada no eixo dela, na verdade, é 110 amperes, E 63 se ela tiver conectado, 63,7 se ela tiver conectada em Y. O momento de inércia dela, que é 1,2101 kg/m², e o torque nominal dela, que é 401 Nm. Bom, então para começar a estimar os parâmetros da máquina de indução, nós vamos utilizar como base o circuito do modelo monofásico da máquina de indução. Esse modelo ele vai representar 1/3 da potência dessa máquina, então ele vai representar como se fosse um dos ramos dessa máquina de uma máquina trifásica. E nele a gente vai ter aí o R1, que é a resistência dos rolamentos do primário, o L1, que é a indutância de dispersão no primário, o L2', que é a indutância de dispersão no rotor, o R2', que é a resistência do próprio rotor, a carga, que é representada como uma função da resistência no rotor juntamente com o escorregamento, a resistência que representa a perda no núcleo, o RC, e a indutância que representa indutância de magnetização da máquina, que basicamente é a indutância da máquina em si, a indutância pura dessa máquina. Só para adiantar, esse primeiro ramo aí, que consiste no ramo série da máquina, na impedância série da máquina, é constituído por R1, L1, L2 e R2', ele vai ser estimado utilizando o IP sobre N na máquina, ou seja, a corrente partida da máquina, enquanto a indutância de magnetização vai ser estimada utilizando a corrente a vazio dessa máquina. O RC, que representa a perda no núcleo, por enquanto ele é dispensável, mas pode ser que no modelo que você for utilizar você precise estimar ele. Para estimar as indutâncias L1 e L2', a gente primeiro tem que entender que essas duas indutâncias cada uma é metade de uma mesma indutância de magnetização, e elas vão ser estimadas utilizando a corrente partida da máquina como critério. Imagine que você tem a máquina conectada simplesmente num barramento trifásico e que ela vai ser fechada, a chave vai ser fechada num instante de tempo zero. Ao fechar essa chave, você vai ter uma corrente partida, que é diversas vezes maior do que a corrente nominal da máquina. Para ser mais específico, 9,3, que é o valor que a gente tinha olhado lá nos dados de fabricante. Então, ela vai se comportar da seguinte forma: ao partir a máquina, a corrente das 3 fases ela vai ter um valor muito mais elevado que a corrente nominal durante um intervalo de tempo. Essa partida ela vai ser uma situação semelhante ao bloqueio da máquina. E o porquê disso é porque quando você parte a máquina, ela tem a inércia, então ela não parte instantaneamente, é como se ela tivesse bloqueado no momento da partida dela.
Então é uma situação semelhante a bloqueio, que ela vai ter uma corrente de rotor bloqueado, só que com a tensão nominal. Isso seria semelhante a você reproduzir o experimento de rotor bloqueado dela para estimar a impedância série dela. O tempo de partida vai ser proporcional ao momento de inércia da máquina. Então, quanto maior o momento de partida, mais tempo essa máquina fica com a corrente de partida nela. Bom, então nós vamos estimar aí o ramo série, a impedância série dela, e a gente vai considerar que, como ela está com o rotor bloqueado, o escorregamento dela vai ser unitário. Lembrando que o escorregamento ele representa a diferença entre a velocidade atual da máquina e a velocidade do campo girante. Para essa máquina, que é de 4 polos, o campo girante dela vai ser de 1.800 RPM e o escorregamento dela, no caso, o escorregamento para quando ela estiver partindo vai ser unitário, ou seja, ele vai ser, como a velocidade é zero, ela vai estar com um escorregamento igual à velocidade do campo girante dela, em percentual. Então, nesse caso, é um escorregamento unitário, ou seja, 1. Com o escorregamento 1, ela vai nos dar uma impedância de carga igual a zero. Esse ensaio se assemelha ao ensaio de curto do transformador. Então, é como se a gente tivesse fechado um curto na saída de um transformador. O ramo série, ou seja, o R1, o L1, o L2 e o R2 linha, como se estivessem sozinhos, sem a conexão do LM e do RC, porque não passa quase nada de corrente neles. Então a gente sabe que a impedância de rotor bloqueado ela vai ser a soma de todas essas impedâncias. E essa soma ela é dada pela tensão nominal da máquina sobre a corrente partida. A corrente partida ela vai ser a corrente da máquina multiplicada pelo IP sobre N que a gente tem lá nos dados do fabricante. O cálculo da corrente nominal eu faço ele aí como sendo a potência da máquina dividido por 3, porque a gente está considerando que é só uma fase, é um modelo monofásico, dividido pela tensão nominal. Nesse caso aí vai ser o 100 HP da máquina vezes 746, que transforma cavalo HP em quilowatt, dividido por 127, que é a tensão fase neutra da máquina. E aí nos dá 195,8 amperes de corrente nominal. Sendo assim, a gente vai ter 1.821 amperes de corrente de partida e logo a gente vai ter 70 miliohm de impedância série. Vale a pena ressaltar que para máquinas de grande potência, ou seja, de potência para acima de 10 HP, aí, você pode considerar tranquilo que essa impedância série ela tá concentrada praticamente no X1 e no X2. Então é como se a gente ignorasse o R1 e o R2 por eles serem pequenos demais. Em outras situações, por exemplo, em máquinas muito pequenas, de porte de menos que um HP, você já não pode fazer isso. É muito provável até que o R1 e o R2 seja superior ao o X1 e o X2 em número, né? E considerando que metade da impedância está em cada um, né, em X1 e X2, a gente vai ter que o X1 é igual a X2, que é igual a 35 miliohms. E isso nos dá um L1 igual a L2 linha, que é igual a 92,4, corrigindo, né, microhenry, não é milihenry. Para encontrar o R1, a gente vai utilizar o fator de potência com carga nula, né, que é dado numa curva que eu vou mostrar mais para frente, e uma consideração também que a gente vai fazer. A gente vai considerar que a perda quando a máquina está vazio, né, a perda dissipada, a potência dissipada nessa máquina quando ela está vazio, ela é a soma da potência do núcleo mais a potência dissipada na resistência do estator, que é dada pelo S0 vezes o fator de potência zero. Eu estou usando esse zero aí para mostrar que é condições de máquina a vazio, ou seja, sem carga. E também vamos considerar, isso é muito importante salientar, vamos considerar que a potência no estator, a potência dissipada na resistência do estator, ela vai ser 1/10 da potência dissipada pelo núcleo. Então ela vai ser 10% dessa potência total que a gente vai calcular na verdade. Não precisa ficar muito estranhando isso, porque essa resistência ela vai ser um valor pequeno comparado com o X1, mas você tem que calcular ela. Então você tem que calcular um valor aproximado. Ela não vai fazer tanta diferença no cálculo, no modelo da máquina em si, mas você tem que inserir ela e você não pode inserir um valor que seja muito discrepante da realidade. A gente vai considerar que a perda no estator ela é 1/10 da perda total na máquina quando ela opera a vazio. E aí a gente mostra a curva na qual a gente vai obter o fator de potência de 0,05. Esse valor aí é obtido na própria curva, é um valor aproximado também, então vamos considerar ele. A potência aparente, quando ele estiver sem carga nenhuma, ela vai ser o valor da tensão nominal multiplicado pelo valor da corrente a vazio. Então vai ser 127 volts vezes 110 amperes, que dá 13.970 volt-ampere. Ficando aí o fator de potência, multiplicando pelo fator de potência, a gente vai ter um valor de perda aí nessa máquina, quando estiver a vazio, de 698,5 watts. Considerando 1/10 dessa potência aí para perda no estator, a gente vai ter que o estator vai ter de perda 69,85 watts quando ele tiver com 110 amperes nele, que é a corrente a vazio. Isso nos dá
um cálculo de resistência R1, que vai ser aproximadamente 5,77 miliohms. E a gente vai confirmar mais para frente que ele é aproximado do valor do R2 linha, e isso é importante, ele é um valor aproximado mais ou menos na mesma escala. Já o R2 linha, que é a resistência do rotor, a gente vai obter ela utilizando a curva de torque dessa máquina, na verdade um trecho dela. A curva de torque de toda máquina de indução ela vai se comportar igual a uma reta proporcional ao inverso do R2, aí eu estou errando também, é o inverso do R2 linha, e essa fórmula ela vai ser dada por 1 sobre a velocidade síncrona vezes a tensão Thevenin ao quadrado, dividido por R2 linha vezes o escorregamento. Então o nosso escorregamento ele vai ser proporcional ao torque dessa máquina para valores pequenos de escorregamento, aproximadamente até 0,1 escorregamento, vai se comportar como uma reta. A velocidade síncrona dessa máquina vai ser 185,5 radianos por segundo, sendo que ela é de 4 polos. E o torque nominal dela a gente tem lá como dado de fabricante, que é 401 sobre 3, que é 133,7 Nm. Nesse caso, então, o R2 ele vai poder ser calculado utilizando o valor de escorregamento nominal, que é 0,83%, e que é calculado pelo valor de velocidade síncrona menos a velocidade nominal, que é 1.800 RPM menos 1.785 RPM, dividido pelo próprio 1.800 RPM. E isso nos dá 0,83% de escorregamento. Por cento, hein? Lembre que aí tem que colocar 0,83 dividido por 100. O escorregamento, então, vai ser aproximadamente 0,83%, enquanto o VTEV, a gente vai aproximar ele de 0,9 vezes 127 volts. Se você quiser também, pode colocar 127 volts direto, não vai dar tanta diferença assim. No caso aí, então, o R2 que a gente vai calcular, o R2 linha vai ser 4,75 miliohms. Bom, o cálculo do XM, a gente pode voltar para o circuito principal aí da máquina, né, e considerar que ele está vazio. E aí a gente vai ter a maior parte dessa corrente passando pela própria indutância de magnetização. A gente vai considerar que o R1 e o X1 é desprezível e que o RC também é desprezível. E é como se essa corrente estivesse passando praticamente pela indutância de magnetização. E aí o nosso cálculo vai dar que a nossa reatância de magnetização vai ser 127 volts dividido por 110 amperes. Nos dá aí 1,154 ohms, 1,154 ohms e respectivamente aí 3 mA considerando 60 Hz. Se for necessário estimar o RC, basta a gente voltar aquele cálculo daquela potência, né, e considerar que esse potência no núcleo aí vai ser uns 90% daquela potência que a gente tinha calculado, que vai, no caso aí dá 1.257,3 watts. E aí o RC seria algo em torno aí de 83 ohms. Porém, eu nunca vi esse valor da perda no núcleo ser utilizado em simuladores. Bom, pessoal, então vamos dar sequência aí, né, para a nossa simulação aí de máquina de indução. Aqui eu vou iniciar uma simulação no PSIM, como exemplo, mas eu vou fazer também em outros softwares. E essa simulação aqui eu vou utilizar os mesmos parâmetros que a gente já estimou no decorrer da aula. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui no PSIM, vou iniciar o arquivo aqui, vou começar um arquivo qualquer aqui de simulação. Vou vir aqui, vou pegar aqui primeiro uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão eu vou criar outras 3 iguais para ser trifásico. Aqui eu vou colocar 180 volts de pico, porque com 180 volts você tem o pico da tensão de 127, que é a tensão dessa máquina, né? Por enquanto essa aqui vai ser a tensão da fase A. Por enquanto aqui não tem fase, é só 180 e 60 Hz. 180 e 60 Hz. Depois a gente vai copiar essa fase aqui. Vamos colocar aqui mais outras duas. Uma eu vou colocar 240, ângulo de 240, e outra eu vou colocar um ângulo de 120 graus. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um terra aqui. Vou conectar elas nele. E vou colocar minha máquina de indução. Minha máquina de indução eu vou pegar aqui do menu Power, Motor Drive Modules, Squirrel Cage Induction Machine. Por enquanto a gente vai trabalhar só com essa mesmo. Vou ajustar aqui para ficar certinho. Vamos conectar. Só um detalhe, para quem não sabe, toda vez que a linha fica vermelha é porque ele considera como se fosse sinal de potência, e quando é verde ele considera como se fosse sinal de informação, então ele deixa como default em vermelho. A máquina de indução está sem parâmetro ainda, ela está com os parâmetros default dela, padrão. Então aqui a gente vai colocar os parâmetros que a gente que a gente encontrou aí durante a aula.
Então esse RS ele vai ser o padrão R, o parâmetro R1, a resistência do estator, né? RS, State Resistance, né? Então a gente vai colocar aqui 5.77 mili. O LS, que é a indutância de dispersão do estator, ele vai ser 35 mili. 35 não, perdão, 92,84 micro. E aí ele vai dar aquele valor de 35 mili para 60 Hz, né? Você pode copiar ele aqui e colocar ele no LR, que é a mesma coisa, que é o mesmo valor. O RR aqui, a resistência do rotor, vai ser 4.75, né, mili, e a reatância de magnetização vai ser 3 mili. Aqui no momento de inércia, a gente vai colocar o momento de inércia da máquina, aproximadamente isso aqui, se eu não me engano, é 1.25. Aqui a gente vai colocar o momento de inércia da máquina, que é 1.2101. E vamos colocar medidores de corrente também, né? Vamos colocar aqui um medidor de corrente em cada fase. Vamos denotar elas aqui como IA, IB e C. E só para melhorar um pouquinho também, vamos colocar aqui um medidor de velocidade. Vamos vir aqui em Power e aqui em Mechanical Loads and Sensors e vamos colocar aqui um medidor de velocidade. Aqui a gente coloca velocidade. Vamos medir a velocidade e a corrente de partida do motor. Quando a gente parte ele, a gente vai ter aqui as três correntes, não é isso? As três correntes A, B e C. E essas três correntes aqui elas vão estar demorando aproximadamente 0,03 segundos aqui para partir. E aqui a gente tem também que a corrente aqui ela atinge um valor bem aproximado do que a gente espera. Eu vou demonstrar aqui, olha, que ela atinge aqui aproximadamente 2.4, 2.5 kA. Esses 2.5 kA, se você dividir eles 2.5K dividido por raiz de 2, né, vai dar aproximadamente aquela corrente que a gente tinha calculado, aqui em torno de 1.800 amperes, aproximadamente 1.800 amperes, é um pouco mais, né, aquela corrente partida, mas dá aproximadamente 1.800 amperes que a gente tinha calculado lá com o IP sobre IN, né, o IP sobre IN dela. Então tá aqui, né, tá o modelo da máquina. A gente esqueceu também, a gente tem que colocar um bloco de simulação aqui, Simulation Control, que esse bloco aqui, ele serve para a gente colocar o passo de tempo, que nesse caso, aqui nessa simulação, estou usando 10 microsegundos, e o tempo total estou usando 1 segundo, porque essa máquina ela tem muito momento de inércia, então ela demora um pouco a partir, né? Ela demora aí 0,3 segundos aproximadamente para partir, ok? Então tá aí o resultado. Vamos ver a velocidade também. Tá aí, ó, ela chega aí. Eu esqueci de colocar o número, a gente esqueceu de colocar o número de polos nela. Essa máquina tem 4 polos. Aqui a gente errou, né? A gente colocou aqui 6, né? Tinha 6, colocou 4 polos. E aqui a gente vai observar que aqui, ó, ela mudou um pouco o tempo de partida. Agora está partindo em 0,6 segundos. E aqui vocês podem observar que ela atinge próximo de 1.800 RPM. Ela atinge aqui a velocidade próxima de 1.800 RPM, que é a velocidade que a gente espera numa máquina de 4 polos, ok? Então é isso. Se você gostou, dá um like, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e nos vemos na próxima simulação.